O que é mais barato, pagar R$ 10 numa cota de um fundo imobiliário ou R$ 100? Nesse vídeo você vai aprender como analisar realmente qual fundo imobiliário está mais barato e você vai aprender a desmistificar que o fundo base 10 é mais barato do que o base 100. E com isso você vai proteger a sua carteira e aumentar a sua rentabilidade. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo, eu me chamo Vinícius e aqui a gente vai falar sempre sobre finanças e investimentos. Gostou desse conteúdo? Se inscreve, deixa o like que você ajuda bastante aqui o crescimento do nosso canal e compartilha esse vídeo. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, trocar uma ideia, falar sobre a sua carteira, o link do nosso grupo do Telegram está aqui na descrição. Sem mais enrolação, falou em fundos imobiliários, quem aparece para nós é o MXRF11. Não é à toa que o fundo está chegando na expressiva marca de 1 milhão de cotistas. Para vocês terem uma ideia da dimensão e o poder desse fundo imobiliário, a nossa base de investidores em fundos imobiliários chega a um pouco mais de 2 milhões, ou seja, a cada dois, um tem MXRF11 na carteira. Eu sou um desses. Você tem MXRF11 na carteira? Tem. Então hoje você vai aprender a comprar ele e vai saber se ele está caro ou se ele está barato. Se a gente olhar hoje, antes do pregão abrir, ele está sendo cotado aqui a R$ 10,60, um dividend yield de 12,63%. Muito importante você saber que a Selic caiu de novo. E quando a gente investe em fundos imobiliários, principalmente nos fundos imobiliários de papel, a gente tem que investir em algo que pague a Selic, pelo menos, e pague um prêmio de risco. Afinal, você está investindo em renda variável. Então, tem que se atentar a tudo isso. E não basta só olhar esses indicadores dos sites conhecidos como Investidor 10, Stasinvest. Tem que abrir o relatório gerencial e olhar alguns pontos muito importantes que eu vou mostrar para você um pouquinho mais à frente. P sobre VP, o famoso indicador de compra e venda aí que muitas pessoas utilizam. Para fundo imobiliário de papel, ele é expressamente importante, tá? Sempre compre próximo a 1, porque você está comprando uma dívida e não há motivo para você pagar mais caro por essa dívida. O MXRF11 tem uma liquidez de mais de 11 milhões, o que te facilita muito a grande negociação. Então esses são indicadores muito importantes, mas a gente tem que ir um pouco mais a fundo. E se a gente olhar nos últimos 12 meses, além do ganho dos 12% aqui, em dividendos, você teve valorização. A rentabilidade de fundos imobiliários deve-se levar muito em consideração o crescimento do valor patrimonial das cotas e os seus dividendos. Se a gente olhar aqui, realmente o gráfico vem subindo aí desde o ano passado. Agora ele voltou a corrigir. Por quê? Selic está caindo, vem subscrição, movimento normal de mercado. O errado é você pagar caro por esse ativo. Como eu falei para vocês, ele tem um valor patrimonial por cota de R$ 9,87. Não tem por que você pagar quase R$ 1,00, R$ 1,10, como a gente estava vendo esse fundo ser negociado, sendo que normalmente ele vai buscar o seu valor patrimonial. Pagou como último rendimento 11 centavos? Muito bom. Só que dividendo bom é aquele dividendo onde você compra o ativo no preço certo. E isso vai fazendo a diferença no longo prazo, quase 1 milhão de cotistas, um patrimônio gigantesco e vai aumentar mais ainda com essa nova subscrição. Agora a gente parte para o quê? Para um indicador muito interessante. Mas antes a gente vai fazer uma comparação. KNCRI, fundo da Quineia, muito conhecido também, e acredito que esse fundo aqui só não tem mais cotistas porque ele não custa R$ 10. E esse fundo aqui custando R$ 100,72, ele é mais em conta? E eu vou te mostrar o porquê também. Além dele estar entregando um dividend yield aqui melhor, ou seja, ele está cobrindo aquele prêmio de risco um pouco mais seguro perto da renda fixa, ele está com seu P sobre VP a 1, ou seja, ele está mais próximo do que ele vale, diferentemente do MXRF11, que a gente olha está em 1,08 e já esteve em 1,10, e eu vi muita gente comprando e pagando um ágio absurdo. Mesmo que você queira entrar em um ativo por causa da qualidade, por causa da divulgação, do marketing em cima desse ativo, entenda que a renda variável varia, então o ativo sobe e o ativo desce. Oportunidades não vão faltar, principalmente se você é um investidor de longo prazo. Então tenha paciência e compre ativos no momento correto. Liquidez absurda, igual a do MXRF11, e mesmo assim ainda vende uma valorização de 15%. Lembrando, o preço dele R$100, praticamente 10 vezes mais do que o MXRF11. Vem de grande valorização aqui também nesse ano, como a gente acompanha o gráfico. É um fundo
que tem aqui quase 300 mil cotistas, não chega nem perto do número de cotistas do MXF11, tem o seu valor patrimonial por cota a R$ 100,98, ou seja, tá ali, tá no momento de você fazer uma análise aí e entender que esse ativo é muito mais seguro do que o MXRF11, tem um rendimento aqui de R$ 1,11 por cota, ou seja, paga muito bem também, tem um patrimônio 2 vezes maior do que o MXRF11, então é um fundo robusto, só que às vezes a gente esbarra, né, naquele diferença do compro por 10 ou compro por 100. Não tenho 100 para comprar, não posso comprar o MXRF11? Pode, mas saiba que você está comprando um ativo muito mais caro do que ele vale. Se você não tem, procure outros ativos, procure similaridades, procure do mesmo segmento e, mais importante, estude os relatórios gerenciais. Dentro de cada relatório gerencial, a gente tem diversas informações. No último vídeo que eu postei sobre o MXRF11, tá aqui no canal, a gente analisou o relatório gerencial de cabo a rabo, todas as melhorias, as perspectivas, as entregas do fundo imobiliário. É isso que você, investidor, tem que fazer. E se você não sabe, é importante acompanhar o canal, é importante ir aprendendo com a gente aqui, pouco a pouco, que isso vai fazer a diferença para você. O MX, ele tem uma carteira de CRIs, onde ele tem 63% do seu portfólio alocado em IPCA, ou seja, ele tem uma proteção maior sobre a inflação e tem 37% atrelado ao CDI, que a gente compara a Selic, onde a gente teve o corte. O KNCRI, ele é um fundo que tem uma estratégia de estar sempre pareado ao CDI, ou seja, 97% dele é pareado a Selic, ao CDI, a Selic, e aqui 0,5, né, ao IPCA, ou seja, a diferença dele é muito, muito pequenininha. O foco dele é o CDI e eles deixam isso sempre muito, muito especificado. Só que a gente tem que entender que dentro desses relatórios gerenciais tem uma outra informação que é muito, muito, muito importante. Eu vou procurar ela aqui para vocês entenderem, que é o que? O portfólio. Aqui dentro de cada relatório gerencial e de cada fundo imobiliário, ele já te dá uma tabela, a relação do preço e retorno que você vai ter, fora aí as adversidades que o mercado apresenta, mas ele já te dá uma ideia, tá? Então aqui a gente tem o deságio patrimonial da cota. Se você compra a cota com 0%, ou seja, próximo do seu valor patrimonial, você tem aqui de rentabilidade IPCA mais 8,63%. Se a gente levar em consideração que o Brasil tem uma inflação média de quase 6%, você teria uma rentabilidade anual de 14%, comprando o MXF11 pelo valor que ele vale. Conforme esse preço vai aumentando, a gente vai vendo aqui uma queda na nossa rentabilidade. Essa tabela está explícita dentro do próprio relatório gerencial de cada fundo imobiliário. Tá aí a grande importância. Não adianta olhar, é R$10, paga 12%, paga uns 10, 12 centavos, vou comprar que estou fazendo certo. Não, a gente sabe que a gente vai ter aí uma variação nos preços, pode ter uma variação na entrega dos rendimentos, então a gente sempre procura comprar aí próximo do seu valor patrimonial, para assim a gente manter a rentabilidade alta da nossa carteira. Sou cotista do MXF11 e não aporto nele desde janeiro, não estou com pressa, é um baita fundo imobiliário, não tiro mérito nenhum, mas na minha opinião está caro e tem oportunidades mais em conta. A mesma tabela existe aqui no relatório do KNCRI, deixa eu só procurar aqui, pessoal. Eu vou lá aqui para baixo, que ele vai mostrar aqui a mesma tabelinha. Olha aqui que beleza. Então, hoje o KNCR está custando aqui próximo de R$100. Então, a gente vai ter o CDI mais 2,69%. Quer dizer, além desse fundo imobiliário, tá aí dentro desse range, você está ganhando CDI, Selic, 12,25%, se não me engano, mais 2,69%, tá? Então, menos a taxa de administração, ainda tem ali um prêmio de 1,61%. Se ele cair aqui para 99%, ele vai aumentando também. E com o mesmo sistema, se ele for subindo, você vai diminuindo a sua rentabilidade. Então é assim que você tem que entender se o fundo imobiliário vai te pagar bem e se ele vai te pagar o risco da renda variável. Bom, eu espero que você